Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em vosso coração. Mais uma vez estou de volta para trazer para vocês mais uma reflexão da Palavra de Deus, mais uma porção das Escrituras Sagradas. E hoje a reflexão tem a temática muito interessante. Quero falar sobre, em rápidos minutos, sobre o atleta cristão. Baseado naquilo que Paulo fala dentro do seu contexto, os gregos davam muito valor aos Jogos Olímpicos da época em que Paulo ele escreve, está registrado em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 e 25. Mas antes de você continuar assistindo esse vídeo, por gentileza, verifique se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus e, com certeza, o objetivo de serem edificadas. Então, vamos soltar aí a vinheta. Logo após a vinheta, vamos então para a meditação da reflexão de hoje. Solta a vinheta e vamos para o vídeo. Bom, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo de número 24 e 25, está escrito assim. Estou na linguagem de hoje na minha Bíblia. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Olha só. A um treinamento rigoroso submete aqueles que vão participar dessa corrida, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Então veja que aquele que vai em procura do prêmio, ele vai ter que passar por, vamos dizer assim, submeter a treinamentos rigorosos. Ou seja, olha o que Paulo está falando. Paulo, ele está dentro do seu contexto, onde havia atletas, dentre os gregos que davam valor, como eu disse na introdução, nos Jogos Olímpicos, e Paulo faz a comparação da vida do atleta, o que ele deve fazer, né? Qual é os seus exercícios, qual é a sua dedicação, qual é as regras em que um atleta precisa se preparar, precisa desenvolver o seu corpo para que possa estar pronto para suportar dentro de cada jogo, né? Principalmente aqui nesse contexto sobre a corrida atlética. Então ele precisa, o que deve ser feito para que o atleta possa conseguir vencer a corrida e conquistar a coroa. E Paulo vai trazer também para a vida espiritual, para a vida cristã. Observem bem que assim como o atleta no físico, ele tem que se alimentar bem, ele tem que desenvolver o seu corpo, ele tem que sempre estar sendo orientado pelo seu treinador e assim sucessivamente, várias regras, e é muito rigorosa o treinamento para que ele possa estar pronto e preparado para conquistar a sua coroa, a vitória após a conquista em algumas áreas de esporte daquela época. Bom, eu coloquei aqui alguns elementos, né, essenciais então para vencer essa corrida. Primeiro elemento que o atleta deve ter, eu coloquei aqui a insatisfação. Você pode pensar, o que tem a ver uma coisa com a outra? Sim, o atleta tem que se sentir insatisfeito. O que isso quer dizer? Porque a partir do momento que o atleta está num treinamento e ele se sente já satisfeito, significa dizer que ele pensa, eu acho que já treinei o suficiente, eu acho que não há mais necessidade de eu treinar, eu já fiz o impossível. E muitas das vezes, na hora de ele disputar, né, ele pode perder e não conquistar a sua vitória, porque achava que estava já pronto e nem sempre estava pronto. Trazendo para o lado espiritual, trazendo para o atleta cristão. O atleta cristão também precisa se exercitar o seu espírito. Ele precisa estar com o seu espírito, a sua alma pronto. E ele não pode se sentir satisfeito. Ou seja, deixa eu dar um exemplo. Imagina um atleta cristão se sentindo satisfeito, ou seja, ele vai pensar assim, eu acho que já orei demais, eu acho que já estou jejuando demais, eu acho que eu já conheço toda a Bíblia Sagrada, então ele vai entrar no acomodismo. Aí que mora o perigo. Então, ele precisa sentir-se insatisfeito, ou seja, por mais que eu faço, por mais que eu me esforço, ainda não é o suficiente. Segundo ponto, o atleta precisa da dedicação. Ele precisa se dedicar, né? Ele tem que dedicar, ele tem que se esforçar, ele tem que ter um foco, ele não pode desanimar. Total dedicação. Assim, o atleta cristão também precisa se dedicar através do quê? Da oração, da meditação da palavra, da santificação. Ele tem que fazer aquilo algo contínuo sobre a tua vida para que o seu espírito, a sua alma, esteja desenvolvido, pronto
para enfrentar as corridas da vida. Terceiro ponto, o atleta precisa ter direção. Sim, ele precisa ser direcionado por alguém. E essa pessoa que vai treinar, que vai direcionar o atleta, logicamente, é o seu treinador. Ele precisa seguir todas as diretrizes, todas as regras do seu treinador, do seu orientador. E para o atleta espiritual, quem que direciona o atleta espiritual? É o próprio Deus, por intermédio da sua palavra. Então, nós, atleta cristão, precisamos ter direção, seguir a direção da palavra de Deus, até porque, relembrando que o Salmo 119, o verso 105, está escrito que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e é luz para o meu caminho. Então é a palavra que vai iluminar os meus caminhos, os meus passos nesta corrida, tá bom? Que possamos seguir a direção de Deus. E por último, é lógico que o atleta, dentro de tudo isso aqui que eu falei, ele precisa ter determinação, ou seja, precisa ser determinado. Jamais um atleta, jamais um jogador pode sair na sua luta, na sua batalha, já com pensamento de derrota. Ele tem que ter uma determinação, já sair determinado que a vitória já é garantida, porque ele se preparou para aquilo, ele se desenvolveu para que possa, então, conquistar a sua vitória. É ter determinação. E eu termino dizendo que assim também é o atleta cristão. O atleta cristão precisa ser determinado, porque a Bíblia já nos garante a vitória, mas eu tenho que ser um homem determinado para conseguir conquistar a minha coroa, porque a diferença entre o atleta que Paulo está dizendo aqui, eles lutavam, com treinamentos rigorosos para conquistar uma coroa toda rodeada, cercada de folhas de louro, mas era uma coroa que perece. Mas nós cristãos somos atletas que estamos correndo em caminho da Jerusalém, que é os céus, e nós vamos receber não uma coroa cheia de folhas de louro, perecível, mas a coroa da vida eterna. Essa é a reflexão de hoje, então guarda esta palavra na tábua do teu coração. Somos o atleta cristão nas mãos de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, compartilhe esse vídeo, leve essa mensagem para mais pessoas, para que possam ser alcançadas pela palavra de Deus e serem edificadas. Até o próximo vídeo, logicamente permitindo o nosso Deus.